Olá, olá, boa tarde para vocês. Bom, hoje vamos fazer uma live maravilhosa com a doutora Maria José Maldonado. Vamos esperar o Instagram avisar para as pessoas que nós estamos ao vivo, aguardar com que as pessoas cheguem. Oi, Maria José, vou te encaminhar aqui a solicitação para te convidar a entrar na. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Iniciamos hoje a primeira semana de conscientização. Boa tarde, bem-vinda, Maria José. Tudo bem, doutora? Márcia do Joia. Você? Tudo bem, me ouve bem? Bem. E você também? Sim. Bom, estava explicando aqui para o pessoal, né, que a gente decidiu fazer essa semana de conscientização acerca do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque é uma pauta muito importante, né? A gente tem uma demanda muito grande aqui nos nossos atendimentos em relação a isso, aqui no Instituto. E esse ano é o primeiro ano que essa semana acontece oficialmente, né? Ela foi oficializada no mês passado, então é muito importante a gente reforçar essa pauta. E eu queria começar essa semana falando sobre o TDAH com uma pessoa assim realmente que entendesse, que conhecesse, que pudesse contribuir bastante conosco em relação a esse assunto. Essa sequência de lives, esses eventos que a gente organizou e começa a ser realizado a partir de hoje, com essa live aqui, que é a abertura, será uma sequência de lives e nós teremos no dia 6, no sábado, um evento presencial lá no Parque das Nações Indígenas. E esse evento está sendo possível de ser realizado em parceria, graças a uma parceria que a gente fez com a BPW Campo Grande, né, e com o grupo escoteiro que acontece lá no Parque das Nações, que é o grupo Heitor Castoldi. Esse grupo ele tem uma demanda bem grande de várias crianças que estão com o transtorno, né, que tem o transtorno. Então a gente resolveu fazer isso realmente em parceria para que a gente pudesse levar esclarecimento, informação, não só as pessoas que fazem parte do grupo escoteiro, não só as mulheres da BPW, mas a toda a comunidade, né? São eventos abertos, tanto as lives como o evento presencial que vai acontecer no sábado. E eu estou muito feliz de receber a senhora aqui hoje com a gente aqui no Instagram do Instituto. Eu gostaria que a senhora se apresentasse, ou você, não sei como você prefere, que a gente se trate, é, se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, para que a gente pudesse, então, iniciar sobre o nosso tema principal, né? E aí eu vou pedir para quem estiver aqui com a gente assistindo, enviar aí o aviãozinho para as pessoas que vocês acham que possam se interessar por esse tema, que a gente possa contribuir de alguma forma, né? Porque não é só para quem tem TDAH que é importante esse assunto, mas principalmente para quem convive com alguém que é TDAH, né? Não sei se a doutora já percebeu que eu sou bem acelerada, eu sou TDAH, né? Diagnosticada há pouco tempo, mas tem muita gente, né, que tem TDAH e que não sabe. Então, vamos lá, doutora, com a senhora. Bom, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É sempre bom falar sobre um tema que a gente lida em todo o nosso dia a dia. Eu sou Maria José Martins Maldonado, sou médica neuropediatra, sou formada na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em 86. Dessa época, eu fui para São Paulo, fiz neuropediatria na USP e fiz eletroencefalo na Escola Paulista de Medicina e voltei para nossa terra, para minha terra, que eu sou campo-grandense, e sou de volta há 30 anos. E aí foi um momento de implantação da neuropediatria, que é uma especialidade nova no país. Nós temos 40 anos de existência, especialidade, tanto que hoje eu não considero uma especialidade, mas uma área de atuação dentro da pediatria. E nós lutamos para voltarmos a ser uma especialidade. Mas, de qualquer forma, trata das patologias neurológicas que lidam, né, que ocorrem na infância e na adolescência. E é um prazer muito grande estar aqui, porque como eu fui das primeiras que cheguei, né, e ajudei a formação de várias outras colegas, a gente acaba sendo um desbravador, né? E enfrentando certas dificuldades e certas situações pela falta do conhecimento, né? Pela situação que às vezes uma cidade pequena, de interior, né, com uma dificuldade de acesso ao conhecimento, e você acaba tendo que devagarinho com o seu trabalho e com palestra. E eu fiquei muitos anos na universidade, me aposentei agora, comecinho de dezembro. Então, a gente vai desenvolvendo o tema, explicando às pessoas o que são os diversos transtornos neurológicos, né? O TDAH
é um tema bastante importante. Por quê? Porque, de longe, ele é o transtorno comportamental mais comum, principalmente na infância, né? E ele é um transtorno, assim, muito incidente, chega a ser 5% da nossa população. Então, você calcula. Se calcularmos que em Campo Grande nós temos 850 mil habitantes, 900 mil habitantes, que logo, logo o censo vai mostrar exatamente quantos nós somos, né? Você pega 5%, são 45 mil pessoas, né? Então, você vê que é muito, muito, muito frequente. É mais frequente que uma epilepsia, com as patologias que uma patologia muito conhecida, né? E muito mais incidente. Só que também é um transtorno que tem uma variação de sintomas, né? Muito grande. Você falou que você é uma TDAH. Então, eu vou te falar que eu também sou uma TDAH. Mas o meu diagnóstico eu fiz durante a minha especialidade, é verdade. Mas minha especialidade, assim, é um transtorno que eu fui entender depois o que minha mãe falava. Minha mãe falava que eu andei aos 9 meses, que eu não dormia durante o dia, meus irmãos dormiam, eu não dormia, dormia super pouco durante a noite, falava demais, tanto que ela me coloca na escola aos 4 anos, porque eu incomodava demais. E foi educação eu não tive muito, não, porque minha mãe era muito rígida, né? Eu sou filha de imigrantes portugueses, então eu sou a filha mais velha. Então eu tenho que dar exemplo, eu era corrigida, né? E aí acaba que eu compreendo um pouco a história que quando fui estudar TDAH, que quando fiz especialidade já se chamava TDAH, porque nem sempre se chamou assim, que é uma coisa que eu vou comentar. E acaba que esse transtorno, quando a gente faz um diagnóstico e a pessoa aí fala, não, doutor, meu filho tem TDAH. Você tem calma, esse diagnóstico não é um diagnóstico horrível, né? Não é um diagnóstico que você não tem solução, que você não tem tratamento, que você não pode contornar. Bem diferente, não é um diagnóstico diferente, o diagnóstico de uma deficiência intelectual, diferente do diagnóstico de um câncer, de outros diagnósticos horríveis, né? Que serão muito mais fatais na vida da criança do que o TDAH. Só que o que acontece? O transtorno tem que ser muito conhecido. Por quê? Porque o problema é o meio, né? Não é todo mundo que compreende uma criança dita hiperativa. Porque a que mais incomoda nem é a desatenta. O que é TDAH? Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Então, você vai ter os dois extremos no mesmo transtorno. Você tem o desatento, que é quietinho, obediente, um anjo de candura na sala de aula. Tudo bem que ele está above the clouds, mas ele está comportado na sala de aula. Mas você tem Ele o não dá hiperativo. trabalho. Não dá trabalho, é isso aí. Mas o hiperativo, ele levanta da carteira, ele fala ao mesmo tempo da professora, ele não respeita a vez do colega, ele não para na ele vai lá fora, ele derruba o lápis, ele derruba o livro, ele trupica no outro, ele faz uma confusão danada na sala de aula, a professora não consegue dar aula. De regra, aquele vem da escola. Então é muito interessante porque é assim que vai chegando as crianças que vêm para investigação de TDAH, geralmente vêm da escola. Esse transtorno, ele tem uma disposição genética, porque ele é fruto de uma desregulação neurobiológica. Então, realmente, geneticamente, existe uma facilidade desse comportamento que se torna inadequado muitas vezes. E esse comportamento, para você pensar em TDAH, ele é um comportamento que começa lá atrás, na fase pré-escolar. E que, claro, vai perdurar até a fase adulta. E aí, esses sintomas obrigatoriamente têm que surgir antes dos 7 aninhos de idade. E eles surgem, especialmente os hiperativos, porque o desatento até que não. Mas o hiperativo é o bebê que não dorme, que não deixa a mãe dormir, que chora demais, que se irrita facilmente, que tem poucas horas de sono. Então, você vai vendo que o temperamento dele realmente é diferente, né? E tem mais uma coisa, o transtorno ele é muito incidente em meninos. Então, ele é 2,5 vezes mais frequente em meninos do que em meninas. E as meninas, quando tem, geralmente é a forma mais desatenta do que hiperativa. Então, realmente, a hiperatividade é presente maior nos meninos. Então, isso chama muita atenção. E por que é tão importante fazer o diagnóstico precocemente? Primeiro, porque ele tem que ser tratado.
Se ele é inadequado, ele tem que ser tratado. Segundo, o diagnóstico tem que ser precoce, por quê? Para orientação à família. Porque 25% das crianças com TDAH, eles fazem atos delituosos. Abusam de droga, têm sérios problemas de personalidade. E isso é uma situação que nós temos que prever. Que falar para a família. Porque nós temos a obrigação de informar. Tão agitada, criança que não para quieta, a criança já foi expulsa de Só um escola pouquinho. 2, 3 vezes, ela Você tem também? que ter um tratamento diferenciado. O pessoal que está assistindo está travando para Está vocês? falhando de vez em quando. É. O seu está no Wi-Fi? O meu está no Wi-Fi. Eu vou tentar Quer aqui que desligue o melhor. Wi-Fi? É que o Vivo é bom. Um minutinho. Vamos ver se melhora. Eu entrei para o 4G, agora vamos ver. Que é um assunto tão importante, a gente não pode deixar perder nada. Wi-Fi. Oi, aí. Agora acho que ficou melhor, doutor. Vamos voltar ali onde você estava em relação à importância do diagnóstico precoce. Pronto. Então, por que é importante o diagnóstico precoce? Não só na abordagem da criança, né? Porque a queixa vai vir escolar e quase todos nos procuram quando? Quando já foi reprovado, quando a família não aguenta nem mais levar o filho, porque já tem gente plantada na saída da escola já para esperar para fazer a queixa. Então, eles já vêm de uma forma... Eles já são acuados quando eles procuram, né? O neuropediatra, que é o profissional que vai intervir. Mas o grande importância também é porque são crianças que provavelmente irão se envolver com drogas, irão praticar atos delituosos, que é complicado, terão certos problemas de personalidade, mentiras, enfim. Então é importante que a família conheça do que se trata essa patologia, esse transtorno, para que possa ter uma abordagem adequada de um profissional que conhece, né? Porque existe tratamento. A criança ela vai moldar com o tempo, ela vai melhorar o tratamento, vai transformá-la realmente, junto com a abordagem psicológica, né? Outra coisa importante de comentar, que eu não sei se chegou a cortar, é que os sintomas, eles têm que ser posses. Não existe, por exemplo, adolescente, para mim. De repente. Oi? Não tem Não de é alguém repente. que vira TH. Exatamente. No dia eu peguei um adolescente de 15 anos aqui, porque ele está muito distraído, está com déficit de atenção. Aí você faz a anamnese, porque a gente começa o atendimento pela anamnese, né? Que é a história clínica. E aí eu pergunto para... E de repente, ele aparece com a desatenção? Então, muito pouco provavelmente, será realmente um déficit de atenção. Deve ser algo muito mais pontual do que qualquer outra situação. Entendi. É o que acontece comigo aqui, doutora. Às vezes, mãe com queixa de investigação, né? Porque, como eu sou neuropsicopedagoga, a gente faz tanto a reabilitação, o trabalho neurocognitivo, né? E aí, às vezes, né? chegar para a mãe e falar: Oi? Cortou? Tá cortando, Mas então, pode falar. Às vezes, vem mãe pedindo para fazer acompanhamento, que a escola encaminhou, tal, né, para neuropsicopedagoga, para a gente fazer o atendimento dessa parte cognitiva. E aí a gente, 2, 3 sessões, a gente percebe que, na verdade, a criança não tem o transtorno, mas tem uma falta de limite, uma falta de rotina, de disciplina. E algumas vezes eu já precisei sentar com a mãe e conversar: olha, mãe, não é um transtorno. Só é um pouquinho de falta de orientação, de atenção em relação às atividades que devem ser regulares, disciplina, constância e tal. E aí a mãe sai daqui me xingando, mas faz parte, a gente precisa pontuar isso, né? Porque daí é uma questão comportamental e não transtorno, né? E é importante essa avaliação, porque como o diagnóstico, eu vou comentar depois, é o diagnóstico clínico,
né? E as pessoas que já têm Google, né? Então elas vão procurar o diagnóstico, muitas já vêm com o diagnóstico, já sabem tudo. Já sei, nós é que vamos separar, né, o sonho do útero para saber realmente se é uma criança com desatenção. E na etiologia desse transtorno, então, eles não são bem conhecidos, mas a gente sabe que 80% das crianças portadoras de TDAH, eles têm ou pai, ou mãe, ou vó, ou primo portador de TDAH. Então, isso é, sim, tem uma influência genética. Claro que é influenciado também a outros fatores. Fatores ambientais também é importante. Se você vive num ambiente calmo, um ambiente salutar, né, ele se manifesta de uma maneira diferente. Outra coisa que também determina hiperatividade, algumas patologias, por exemplo, prematuro. Prematuro tem uma alta incidência de TDAH. Pós-encefalites, meningites, traumas, acidentes, uso de álcool na gravidez. Também você tem maior incidência de TDAH. Muitos chamados disruptores endócrinos, que são produtos pesticidas, que são produtos vindo do plástico, todos associados com distúrbio de comportamento. Já começa a surgir isso de uns anos para cá. Inclusive, na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, se você vai no site da sociedade, você pode baixar uma cartilha que fala exatamente sobre disruptores endócrinos. Primeira vez que eu li sobre isso, há uns anos atrás, eu fiquei bastante preocupada. E, claro, a presença de polimorfismos genéticos, que já começa a mostrar que realmente o lado genético é um lado muito forte, que determina a incidência desse transtorno. E como eu ia dizendo, o problema do diagnóstico é que ele é um diagnóstico clínico. Ele não é um diagnóstico laboratorial. Então, não adianta fazer eletroencefalo, não adianta fazer tomografia, não adianta fazer ressonância magnética, pois nada disso fecha o diagnóstico. O que fecha o diagnóstico é você fazer a avaliação neuropsicológica, né? E aplicação de escala. Inclusive, no DSM-5, que é uma classificação, né, da APA, da Sociedade Americana, ele traz os critérios falando o quê? Para que você possa pensar em TDAH, ele tem que ter pelo menos 6 sintomas dos itens que eles recomendam. Então, isso você encontra na escala SNAP, que nós aplicamos para pais e professores, no qual fala que são 2 itens que vêm na classificação, que é o módulo A, são 9 sintomas da desatenção e 9 da hiperatividade com impulsividade. A criança tem que ter 6, ou do módulo A ou do módulo B. Só que não pode ser somatórios. Então, por exemplo, se você tiver 3 somente do módulo A e 3 do módulo B, isso não fecha o diagnóstico. E essa escala ela é preenchida por pais, por professores, e eles vão comentar sobre a intensidade daquele sintoma. Só serve você pontuar como sintoma aquele caso em que o sintoma ele é severo, que ele é importante. Se ele é leve, ele não pontua. Da pessoa, né? Exatamente. E assim, e você, como que isso é tão subjetivo? Porque aí você já colocou eu vou falar aqui os sintomas, mas você já pontuou os sintomas. Às vezes tem famílias, assim, que eu mando pro professor, é impressionante. Mãe responde de um jeito, pai responde de outro, professora do português responde de outro, a de matemática de outro, de ciência de outro. É muito interessante como que as pessoas, assim, como tem divergência, quão é subjetivo você chegar ao diagnóstico. E muitas vezes eu faço o atendimento da criança, naquela entra na sala, aquilo já me chama atenção. O jeito que ela brinca, como eu vou, né, como eu vou examinar, da minha avaliação eu já sei que ela é uma hiperativa. Mas na hora que vai para a mãe preencher o critério, ou o pai, porque geralmente o pai minimiza mais o sintoma. A mãe, ela faz mais verdadeiramente porque é ela que enfrenta, né, toda a questão da rotina, da casa, da escola, é a mãe que acompanha, né? O pai vai muito menos, ele passa o dia no trabalho, via de regra a responsabilidade acaba sendo com a mãe, embora deveria ser compartilhado, né? Mas é a mãe que vem. Então, é muito interessante como que é a diferença do preenchimento. E muitas vezes, eu dou para a mãe preencher e às vezes não me pontua os 6. A dúvida, mas o examinei para mim é um TDAH. E muitas vezes eu faço a prova terapêutica. Muitas vezes eu medico e peço para a mãe fazer um retorno, para a gente ver o que ela achou depois do tratamento, sabe? Então, eu vou colocar aqui os sintomas que surgem em relação à desatenção, tá?
Então, deixa de prestar atenção ou faz erros por descuido. Isso é muito comum, às vezes, nas somas da matemática das continhas. Eles deixam de somar o que fica para trás. Monta tudo direitinho e erra no final. Dificuldade de manter a atenção nas tarefas ou lazer. O que é demorado, eles não conseguem manter a atenção por muito tempo. Parece não quando fala com ele. Então, a mãe chama uma. Dificuldade de seguir instruções ou terminar as tarefas. Começa tudo e não termina nada. Isso é uma grande característica do TDAH. Dificuldade de se organizar. Ele é completamente desorganizado. Ele perde tudo. Então, mãe, escuta, mamãe, você vai visitar os achados e perdidos na escola? Ih, doutor, semanas, pronto. Ali já vai te pontuando. Toda semana. Está travado, doutora. Pode falar. Perde coisas necessárias. Não, está travando. Eles não sabem onde está. Distrai-se com coisas fora da tarefa. Esquece atividades diárias. Acho que está flutuando o sinal. Então, ele esquece das atividades diárias. Ele não escova o dente se você não mandar. Ele não toma banho se você não mandar. Ele não vai comer se você não mandar. Não faz tarefa se você não mandar. Mas não é mandar uma vez, né? Insistentemente. 50 vezes. Então, a mãe cansa aquilo, né? Toda hora ela tá... Doutora, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Estou cansada, doutora, não aguento mais. É muito interessante. E a questão desse desatento é muito interessante, porque em torno de 30% das crianças é que são predominantemente desatentas. Eles não têm sintoma da hiperatividade, eles são tão distraídos que já chamaram atenção toda hora, né? Para poder fazer as coisas. Por outro lado, nós temos outros sintomas da hiperatividade, da impulsividade, que Ave Maria, é quando vem as queixas, né? Então ele agita mãos e pés, mexe na cadeira, não para quieto, levanta toda hora quando deveria permanecer sentado. O cinema vira e mexe, tem os exemplos desse lá. Sensações subjetivas de inquietação, dificuldade de ficar em silêncio, são super barulhentos, estão a 1000 por hora, todo vapor, eles não param nunca, falam demais, dão resposta precipitada, nem terminou a pergunta e já estão respondendo. Dificuldade de aguardar a vez, não fica em fila não. Isso é um defeito que eu tinha quando eu era criança. Quando eu fui estudar TDAH, eu não ficava em fila. Eu sou simpática, sempre conhecia todo mundo, quando via, puf, eu estava lá na frente. É complicado. Eu tive que realmente me corrigir. E interrompe os outros. E se intromete demais na conversa. Típicos de um hiperativo. E tem uma coisa que eu brinco, que o hiperativo, traduzo para as mamães. Olha, mamãe, para mim ele tem falta de simancol. Eu uso esse termo falta de simancol, que é um termo que não existe, para poder tentar explicar que realmente eles não se percebem. Eles não entendem que não é hora de falar, que eles invadem o limite do outro. Para eles é tudo normal. Eles não acham nada disso e acham tudo tranquilo. E realmente é muito complicado. Muito complicado. Então, é descrito na questão da fisiopatologia alteração da noradrenalina e da dopamina. Você também vai encontrar alterações anatômicas do lobo parietal, área pré-frontal, dos gânglios da base cerebelo, todos envolvidos na etiologia do TDAH. Cortou novamente. Mas tá dando para entender. Tá dando para entender. Vamos continuar. Eu gosto muito de live através do Zoom, sabe? Eu acho que fica mais bacana. O Insta, ele corta muito. Mas vamos em diante. Então, o quadro clínico, como eu te comentei, o diagnóstico clínico, não tem exame. Mas você sabe que uma coisa que eu quero comentar o TDAH, ele já teve um outro nome. E acho que é daí que surge uma certa confusão. Porque quando eu cheguei aqui, por exemplo, quando a Maria José começou a neuropediatria aqui, eu escutava um termo muito antigo chamado disritmia.
E eu falo, mas por que tanto me fala esse termo disritmia? Que coisa que esquisita, que não quer dizer nada, né? Porque disritmia é alteração de ritmo. Alteração de ritmo só pode ser do ritmo da atividade elétrica do eletroencefalo. O eletroencefalo não serve para nada nessa patologia, mas por que as pessoas têm mania de pedir eletro e de chamar isso de disritmia? Eu fui fazer um estudo, sabe? Eu fui fazer um levantamento. E antigamente, quando começou a realmente conhecer mais o eletroencefalo, começou as descrições das patologias, etc., muitas atividades com alteração de ritmo, não patológicas, mas com alteração de ritmo diferentes, eram chamadas de alterações disrítmicas. E muitos estudos vieram que mostraram que muitas alterações disrítmicas não eram doença. Eram, às vezes, variações da normalidade, eram fisiológicas. Então, realmente, esse termo existiu. E aí, o que acontece? As pessoas trazem esse termo para, né, a atividade nosológica, que não existe. Se você colocar disritmia no Google, não aparece doença nenhuma. Aparece epilepsia, aparece TDAH, não aparece a tal da disritmia. E é muito interessante, porque você tem desmistificando isso, né? Mas por quê? Porque antigamente o TDAH era chamado de DCM, disfunção cerebral mínima. Olha o nome feio. Disfunção cerebral mínima. Então ali era uma sacola, que se você colocava tudo, colocava ali a epilepsia, colocava ali o TDAH, colocava ali a enxaqueca, colocava ali o deficiente intelectual, colocava ali o mal educado, colocava ali tudo. E antigamente muitas crianças tratadas por disritmia que nem tinham patologia. Na verdade, eram tratadas pelo seu comportamento, na verdade, né? E que queiram ou não, de uma maneira torta ou direta ou não, moldaram seus temperamentos, né? Usaram medicações que moldaram seus temperamentos. Então, isso é uma coisa muito complicada. E por que é tão importante também, não só para a sociedade? Você sabe que um TDAH na casa é muito complicado, porque complica muito o relacionamento de pai e mãe. Muitas vezes eles são motivos mesmo de separação de pais. Existe muita confusão, conflito, falta de autoridade, baixo rendimento escolar. Então, é uma patologia que realmente tem as suas implicações, né? E na família, o que a gente tem que prestar bastante atenção? Quando a família vem, eles estão bem desgastados já, sabe? Então, eles têm já tratado, os pais já tratam o filho de uma forma áspera. Uhum. Põe de castigo, né? E ele, coitadinho, não tem culpa de nada daquilo, né? Ele é agitado porque tem uma química neuronal diferente. E não pode ser castigado por ter um comportamento diferente, né? Ele tem que ser ajudado, é diferente. As críticas das pessoas. As pessoas criticam demais. O meio põe pituca toda hora. Ai, que menino mal educado. As pessoas não convidam para aniversário. As pessoas não convidam para uma visita. É muito complicado a vida deles. Eu tenho família, tem mães que choram. Doutora, não sai de casa. Não é bem-vindo. Como é que eu vou levar meu filho? Falo que meu filho é mal educado, falo mal do meu filho. Como é que eu vou aceitar isso? É realmente muito difícil. E as acusações mútuas, né, que ocorrem entre casais, inclusive com separação conjugal. Como é que a gente verifica isso no meio deles, né? Então, na escola, eles têm um comportamento muito destrutivo. Brincadeiras ruidosas, eles têm explosão de raiva e birra, eles batem nas crianças. Eles têm um sono muito diminuído na pré-escola. Quando estão no ensino fundamental, ele não efetua anotações nas agendas, não completa tarefa, perturba os colegas, desafia os professores, interrompe tudo. Realmente muito difícil se você tem uma criança hiperativa na sala de aula. No ensino médio, são entediados, não têm vontade de nada, são desmotivados. Tem explosões na escola, abuso de álcool, droga e baixo rendimento escolar. Então, você vê que realmente é um transtorno que tem muita repercussão na vida dessa criança. E para piorar, o TDAH ele pode ter associação com comorbidades. O que é isso? Além de ele ser hiperativo, ele ter todo o agravante dos sintomas, ele pode estar associado a um transtorno de humor, né? Ser sempre mal-humorado, bravo. Ele pode ter transtorno de ansiedade, ele rói a unha, ele rói a blusa, ele sofre, ele tem sudorese, ele tem outros sintomas que vão agravar o TDAH. Ele pode ser um TOD, transtorno opositor desafiador, ele é contra tudo e contra todos, só escuta uma palavra, não. Ele é super ofensivo, abuso de álcool e droga. Cada vez mais a gente está fazendo diagnóstico da TDAH também associado ao TEA, transtorno de espectro autista, né? A depressão. Então, você vê que o TDAH, ele pode ter muita comorbidade. Agora você me pergunta, mas Maria José, todos têm que ser tratados?
e eu te falo, todos os patológicos têm que ser tratados. Agora, tem pessoas que têm TDAH e lidam muito bem com isso. Você fez curso superior, provavelmente você não teve grande problema com o seu TDAH. Eu também não tive muito problema com o meu TDAH, porque eu não tinha desatenção e a minha mãe me criou muito rígida, então essa parte comportamental não era tão ruim. E tem muita gente que, assim, vem no consultório, no ambulatório, a gente faz o questionário e tem quase todos os sintomas, mas é bom aluno na escola, ou seja, não tem dificuldade escolar. E o comportamento é ótimo, é o social, é o pop da escola. Conversa com todo mundo, tem bom relacionamento, aquilo não te traz transtorno. Então, esse TDAH é bom. Esse é aquele que não precisa de intervenção. Porque ele, mesmo tendo a sintomatologia, ele lida bem com aquilo, sem dificuldade nenhuma. Agora, o que não consegue, todos têm que ser tratados. E tratado com o quê, Maria José? Existe medicação, né, que a gente pode utilizar, e a terapia cognitivo-comportamental, que você vai tratar essas crianças com transtorno de conduta, né? Com esse transtorno de comportamento. E a incidência de comorbidade é em torno de 50% nas crianças. E nos adultos, em torno de 70%. Então, você vê que não é um pouco frequente, não. Você vê que as comorbidades são bastante frequentes. E tem, às vezes, adultos que têm 4 comorbidades. Na soma de tudo que eu comentei. Então, realmente é muito complicado. E quando eles são adultos, é mais difícil fazer o diagnóstico, né, Flor? Muito mais difícil. Às vezes eles chegam com o diagnóstico da comorbidade e não da etiologia da qual ela surgiu. É muito interessante isso. Então, estou tratando depressão. Ah, eu sou bipolar. Quando você vai perguntar a história do pai ou da mãe, é muito interessante. Eles têm as mesmas queixas que as crianças tinham. E muitas vezes, os pais abusaram de droga. É uma coisa assim que eu percebo, sabe? Que eles me contam muito a miúdo, porque você sabe que isso é sigilo médico, né? A gente não pode revelar nunca nada de ninguém, mas que você encontra em algumas anamneses o uso de droga ilícita por parte de pai e de mãe, que são os TDAHs também. Então, assim, é uma coisa muitíssimo complicada. O distúrbio de sono também entra aí nessa questão da comorbidade e também eles são muito antissociais, né? O hiperativo. Claro que nós temos assim muitos hiperativos de sucesso. Basta que comentar que nós tivemos Salvador Dalí, Agatha Christie, Walt Disney, Tom Cruise. Então, muita gente, Mozart, muita gente era no TDAH. Mas eu sempre comento com a família, falo assim, olha, o TDAH não tem só as coisas ruins, calma. Eles têm as coisas boas também. Eles têm uma criatividade que ninguém tem igual. Eles são escritores de sucesso, eles estão cheios no marketing, na propaganda, porque ninguém tem uma criatividade como a deles, é maravilhosa. Se eles aprenderem a lidar com essa hiperatividade para o lado bom, né? Não descambar para o uso de droga ilícita, né? Conseguir mudar de uma forma que eles iniciem e concluem o que eles começam, né? Que eles têm uma certa regularidade de vida, eles vão longe. Agora, também se você não tratar, é um problema. Porque até acidente de carro, eles são os campeões. Porque eles atravessam todos os sinaleiros, eles socorrem. Eles não seguem regra. Eles não seguem regra de nada, nem de trânsito, nem da vida, nem de coisa nenhuma. Então, realmente é muito complicado com eles. E o tratamento, é verdade, é verdade. Eu brinco lá no consultório, ou no meu ambulatório do hospital, eu falo, você é um TDAH, acho um brega. Eu tenho uns mais caprichados que você aqui. Agora, eu tenho uns que realmente 3, 4 medicações para poder lidar. Realmente não é fácil. E a gente fica com muita dó da família da escola, dos colegas, mas principalmente dele, né? Porque acaba tendo muita rejeição. Então, obrigatoriamente, você tem que tratar esse indivíduo. Não tem jeito. E você trata com o quê? Via de regra, a gente usa um psicoestimulante, né? Metilfenidato, tem nas suas diversas formas, ou derivado da anfetamina, para poder tratar. E quando você tem comorbidade, se você tem depressão, fluoxetina, sertralina, né? Se você tem outro tipo de comorbidade, você vai fazer medicação própria daquela patologia, né? Mas, via de regra, evolui muito bem. Quando o diagnóstico é feito muito precocemente, eles evoluem muito bem, assim, de não chegar a nem usar medicação na fase de adolescente, de tanto que eles realmente aprendem a se controlar. Mas para isso, eles têm que aprender
aprender a ter autoconhecimento, por isso é importante a terapia. E a família também ela tem que se capacitar. Ela tem com o pai. Então a gente dá literatura, lidar, como contornar situações, né? Como lidar, por exemplo, os professores, coloca aquele que não para ser auxiliar de sala, né? Para levar o recado, que é um momento que ele pode levantar um pouquinho nessa. Travadinho. Dar uma aliviada. Então, são diversas situações, instrumentos que você pode fazer para poder contornar, porque será sempre um TDAH. O que acontece é para se tornar um adulto de sucesso, né? É o que a gente Vai deseja. ajustando, né, doutora? Que abordei, né? E Você quer fazer uma pergunta? Mas é lindo para ver como que fazer eles evoluem. Eu queria fazer algumas perguntas que eu recebi de algumas mães aqui. Por exemplo, primeiro vou cobrir o meu TDAH por conta do meu filho. Eu tive um filho com depressão na adolescência e levei ele para... Na adolescência não, na infância. E aí a gente foi atrás de investigar e descobriu síndrome da perna inquieta, várias comorbidades relacionadas, e aí chegamos a um diagnóstico do déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E aí eu fui diagnosticada também, e o meu filho do meio também. O meu mais velho ele foi prematuro, de 33 semanas, então tem um fator genético e ainda tem esse fator da maternidade, né? E o outro, o segundo, ele não é hiperativo, ele só tem déficit de atenção. Eu sou hiperativa e tenho déficit de atenção. Eu fui expulsa de um monte de escola quando eu era criança. Ninguém dava conta de me aguentar. Eu acho que o que me salvou, porque eu fiz balé a minha vida inteira, né? A minha mãe teve a primeira academia de balé aqui de Campo Grande, então eu vivi enfiada dentro do balé e aquela disciplina do balé que eu falo que me salvou, porque senão eu não sei o que ia ter virado da Sofia, porque balé te moldou. Me moldou, porque é muita disciplina, muito ensaio, muita regra. Eu vivia aquele mundo ali e com a mãe sempre do lado, então eu tive esse suporte. Mas eu observo, tipo, quando eu comecei a estudar isso e decidi trabalhar com isso, foi antes do diagnóstico do meu filho, eu percebi que meu pai também tem TDAH, tinha, né? TDAH, e aí você vai vendo toda essa questão. Hoje é uma coisa que a gente estuda muito e que está muito na mídia, a questão da alimentação, doutora. Eu queria perguntar para você em relação a isso. Tem muitos estudos já que associam, né, uma possível causa, uma possível... acho que não é nem uma causa, mas um despertar dos sintomas, talvez, em relação à alimentação. Se isso entra naquilo que você falou da questão dos agrotóxicos apenas, ou não, tem realmente alimento que deixa a pessoa com uma condição, uma propensão maior a desenvolver, né? A desenvolver não, né? Durante a gestação, desenvolver isso para quando a criança nascer com um transtorno. Olha, na verdade, existem alguns alimentos que excitam sim a criança e aí o comportamento fica um pouco pior. As mães sempre comentam, e a gente vê em literatura, que os doces, os derivados, os chocolates, os estimulantes, café, etc., deixam a criança mais excitada. Isso de observação. Mas em relação ao... Quando eu comentei dos disruptores endócrinos, realmente são estudos de famílias que não têm caso na família, sabe? Que são estudos feitos populacionais em certas regiões, que são mais acometidos por certas incidências, por exemplo, de infertilidade, que foram levantando outras patologias também. E aí viu-se que o TDAH é um dos que realmente o comportamento aumenta muito nessas regiões que foi estudado sobre os disruptores endócrinos. Mas que, na verdade, não é só pesticida, tá? São vários outros elementos que entram nessa listagem dos disruptores endócrinos. Mas cada vez mais se fala sobre uma coisa chamada eixo intestino-cérebro. Cada vez mais se fala sobre isso. A minha tese de doutorado foi sobre autismo, né? Transtorno do espectro autista. E a gente estudou muito sobre isso. É um conhecimento que até que eu vou ser bem sincera, eu não tinha. E acaba que a gente tem que ampliar nossos horizontes mesmo, porque o nosso corpo ele é um todo, né? Então, como a gente sabe que o quadro é comportamental, você tem alterações químicas. E tudo que nós usamos no nosso corpo vem absorvido aonde?
No intestino. No intestino. Então, se você tem um distúrbio intestinal, que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem, às vezes uma intolerância à lactose, uma doença celíaca, né, doenças inflamatórias, que você nem sabe que tem, isso vai interferir também no seu bom desenvolvimento central. E que se pode se manifestar de várias formas, né? Não só, por exemplo, doença de glúten. A gente acha que doença de glúten é só sintoma intestinal. E não é. Ele é uma doença que dá sintoma para tudo quanto é lado. Eu tive uma colega que fez diagnóstico depois dos 40 anos de idade da doença de glúten. Então, são doenças que realmente vêm surgindo e as intolerâncias, alergias também vêm surgindo cada vez mais, porque nossos alimentos são cada vez mais industrializados, né? São mais práticos. Isso é bom por um lado, ruim por outro. Porque Tem os dois lados, sim. Alergias, gastrites, aumentando demais. E outras doenças também. Então, acaba que é impossível a gente falar que a alimentação não tem a ver com o nosso comportamento. Tem influência mesmo. E a boa alimentação, ela tem que ser cultivada dentro do nosso lar. E acaba que a mãe tem um grande papel nisso, né? Porque quem gosta mais de besteirinha geralmente é o pai. Ele gosta mais do lanche pronto, do refrigerante, que a gente mais observa. Então, a mãe realmente ela tem que ter essa grande preocupação. Acaba que ela que faz o almoço, ela que faz o mercado. Então, realmente, ela tem que tomar um cuidado maior com os preparos dos alimentos, da qualidade dos alimentos, né? Eu vou ser bem sincera, eu tinha conhecimento por conta da minha profissão, a gente tem um pouco de... mas não muito profundo. Eu tinha uns níveis muito altos de colesterol e triglicérides, e eu resolvi a nutricionista para poder... Eu tenho boa alimentação, segundo a minha concepção, eu tinha boa alimentação. Eu não como bobagem, eu não como lanche, eu não como fritura. Isso não tem na minha casa. Então, eu achava que me alimentava bem. E aí, mesmo assim, fui uma nutricionista. Eu fiquei encantada, porque eu nunca tive taxas tão boas de colesterol, triglicérides, de hemoglobina no hemograma, sabe? Só comendo da uma como ela me ensinou. Ela me deu, uma grande amiga minha, até não trabalha mais na área, ela está morando hoje, acho que nem mora mais aqui, mora no Rio de Janeiro. E aí, quando ela me entregou meu planejamento da minha dieta, eu falei, mas eu já como isso? Não, doutora, a senhora vai fazer conforme eu coloquei, porque é tudo balanceadinho, né? Quando a condição não precisa ficar olhando tanto quantos pontos tem. Mas eu fiquei encantada, porque era tudo que eu comia, só que colocado de uma tal que ele fazia um balanço nutricional. E além de eu baixar minhas taxas, eu emagreci a determinação do nutricionista. E eu sou bastante rigorosa. Sou uma pessoa muito rígida nas minhas coisas. Então, tem que fazer. E foi assim que eu, já era fãzoca, fiquei mais fã ainda da nutrição. Então, realmente, nós somos o que nós comemos, tá? Isso é a verdade. Com certeza. Bom, doutora, eu queria só fazer mais uma pergunta, bem rapidinho. Eu sei que seu tempo é corridíssimo aí. Eu queria saber se você conhece, se você já... Oi? Tá atrasado? Então, depois a gente conversa sobre isso. Então tá bom. Pode perguntar. Eu tenho estudado e comecei a estudar isso há bastante tempo atrás, né? Desde 2012, mais ou menos, o eletroencefalograma quantitativo para treino de neurofeedback. E eu tenho utilizado isso com os meus pacientes no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na verdade, quando eu comprei o meu primeiro equipamento de eletro, utilizei só no meu filho, né? E a gente conseguiu quase que uma remissão dos sintomas enquanto ele estava fazendo o tratamento. E aí eu tenho trabalhado com isso já há bastante tempo. Eu fiz especialização em neurociência em Harvard e tenho feito cursos em institutos bem renomados aqui no Brasil e no Canadá, nos Estados Unidos. Eu vou muito para fora para estudar isso. E eu vejo que aqui ainda é muito pequeno o estudo acerca disso. Os artigos, as referências bibliográficas que nós temos são todas de fora, dos Estados Unidos, do Canadá e algumas da Europa. Ainda é muito pouco difundido aqui. Mas eu tenho tido ótimos resultados com os tratamentos que eu tenho feito com os meus pacientes.
especialmente estimulando as ondas SMR na parte frontal, né? Que é onde a gente sabe que controla o controle inibitório. E regulando esse controle inibitório, a gente consegue ver uma mudança muito intensa no comportamento desses pacientes, principalmente em relação à agitação, né? E com a ressonância funcional, em alguns casos que eu consegui que os pacientes fizessem, a gente conseguiu perceber uma mudança considerável, fisiológica mesmo, e até anatômica, sabe? Em alguns pacientes. Eu queria saber se a senhora conhece sobre isso, se a senhora já teve algum contato com o neurofeedback, com essas pesquisas. Bom, eu já li sobre isso porque é impossível, né? Você não buscar alternativas e ter um conhecimento um pouco maior. O neurofeedback, eu conheci a primeira vez, foi quando eu fui preparar uma aula sobre autismo, tá? E aí eu fui em busca de literatura, porque o médico, ele é meio cético, sabe? Eu tenho que te falar que a gente só pode fazer algo quando você esgotou completamente a sua investigação científica. Então, eu fiquei um pouquinho desanimada, porque quando eu vi a descrição de melhora com o tratamento neurofeedback, tal qual você está me falando. Mas, quando você busca literatura, e geralmente a literatura é internacional mais do que a nacional, ainda tem uma pobreza de artigos, porque para você poder utilizar, ele tem que te dar respaldo, né? Para você poder ter a liberdade de você poder oferecer isso como tratamento. E na época, eu busquei, eu te juro que do último ano para cá eu não fiz essa busca novamente, mas essa busca eu fiz há cerca de a última vez, uns 2 anos atrás. Eu fiz uma busca ativa sobre neurofeedback. E tive um paciente meu que ele trouxe um profissional do Rio de Janeiro para aplicar nele, mas ele é de Corumbá, tá? Ele não era aqui da região, não, de Corumbá. E assim, a mãe, que ela é uma incansável Buscadora, né? buscadora de tratamento, de tudo que você imaginar na sua vida. E ela levou esse profissional até Corumbá. E ela falou assim, olha, doutora, eu achei que assim, eu desisti do tratamento. Ela falou assim, eu desisti porque mexeu demais com ele. Assim, realmente, aquele tipo de tratamento, que na verdade é feito com a criança assistindo alguma coisa, né? Ela fica conectada às ondas. E ela falou assim, doutora, como mexeu com ele, aquele negócio, alguma coisa faz, porque ele mudou o comportamento dele. Só que ficou muito agitado, sabe? Então, ele ficou muito agitado. Ela teve que parar, porque para ele, especificamente, ela achou que não fez o efeito desejado. Mas ela falou assim, olha, doutora, alguma coisa realmente aquelas ondas produzem, porque realmente ele mudou. Então, eu acho que com o tempo, com a experiência de todo mundo, isso vai acabar trazendo, né, à tona novas alternativas. Mas eu já escutei falar assim, eu já fui atrás, a gente vê onde você busca, fala sobre neurofeedback. Eu só acho que tinha que ter mais estudo para a gente poder prescrever de uma forma mais confortável, sabe? Dos últimos 5 anos para cá, está tendo muita produção de artigos, tanto nacional como internacional, principalmente na Universidade de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, nas universidades federais aqui no Brasil. Mas é isso, doutora. Fiquei muito feliz pela senhora aceitar o meu convite, né? Eu sei que eu queria muito ter uma pessoa de referência, assim como você, né? Porque eu acho que é um tema que requer, né, mais informação, mais conscientização para as pessoas, para que a gente possa também desmistificar e trazer mais qualidade de vida, que eu acho que é o que é mais importante, né? Não só para o portador, mas para a família, porque não é fácil, a gente é muito recriminado. Eu que sou portador e tenho os 2 filhos, é muito difícil, né? Essa questão familiar, social, eu já tive situação de querer deixar de frequentar a igreja, deixar de frequentar festas, porque é muito difícil, mas a gente vai, né, com um jeitinho, com as terapias, com os tratamentos, a gente consegue, sim, trazer mais qualidade de vida, né? E é muito bom a gente ter aqui em Campo Grande uma profissional tão qualificada para estar fazendo essas avaliações, né? E medicando de forma correta, né? Que eu acho que é o mais importante, trazer o melhor tratamento possível para as pessoas, né? Eu acho que esse é o principal objetivo. Obrigada, doutora. Eu vou deixar essa live salva com o seu Instagram marcado, e daí as pessoas que tiverem interesse, que quiserem saber mais, podem entrar em contato, né, doutora?
Com a senhora tem Sim, muitas. Fizeram perguntas, perguntaram sobre a questão da escola, na sala de aula, algumas dicas. Nós vamos ter ainda essa semana especialistas em educação especial e advogados falando sobre os direitos do TDAH. Vamos ter também nutricionistas. A Pamela Leal vai estar aqui com a gente falando sobre nutrição funcional, a importância da atividade física, que é uma coisa também que faz muita diferença para quem tem. Verdade, é verdade. Já vem constando em todas as patologias do educador físico, é isso mesmo. Muita. Procurei trazer profissionais referência, né, em todas essas áreas para que a gente possa ter bastante informação por aqui. Gratidão pelo. Porque eu vi o programa da semana. Adorei. Tá de parabéns. Muito obrigada. completo. Convido também, se tiver um tempinho, quiser vir aqui conhecer o Instituto, conhecer o nosso trabalho, a gente está aí à disposição. Eu vou sim, fique tranquila. Um abraço. Obrigada, pessoal. Vou deixar a live gravada aqui para que depois